Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você que está na internet, também um cumprimento com a paz do Senhor. Nesse momento, você pode estar cumprimentando o seu irmão ao lado, pode estar cumprimentando, desejando a paz do Senhor a todos bem à vontade. Você que está na internet, nos acompanhe nesse culto maravilhoso dessa quinta-feira, que a gente vem ter a alegria de servir ao Senhor. Amém? Peço que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Salmos 122. No livro de Salmos 122. Que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Paro por aqui. Meus amados, talvez hoje, se você for ficar em casa, você for ligar a sua televisão, você não terá alegria. Na sua televisão vai estar mostrando desgraça que está ocorrendo pelo mundo. Tem pessoas que vêm para a igreja simplesmente por vir. Tem pessoas que vêm para a igreja por hobby. Tem pessoas que vêm para a igreja porque se sentem bem. Mas para o salmista, eles tinham alegria no coração para servir a casa do Senhor. E nessa noite eu peço que nós, irmãos aqui da igreja, os irmãos que estão na internet, venham sentir essa alegria que é servir ao nosso Senhor. Amém? Por favor, conosco. Vamos orar, vamos adorar o Senhor, para que o Senhor venha receber o nosso louvor. Amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te adorar neste momento. Senhor, o culto a Ti, ó Pai, já foi aberto. E o nosso irmão leu esta palavra, que nós temos que ter alegria quando nós vamos na Sua casa, Pai. E a alegria tem que permanecer e andar conosco, não só quando estamos aqui, mas porque nós temos a Sua presença, o Teu Espírito Santo. Então a alegria, quando nós saímos daqui, a alegria deve permanecer em nosso coração. Então nos ajuda a termos essa alegria de estarmos na Tua casa e ter essa alegria de estarmos em todos os lugares, porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo é conosco. Recebe este culto, ó Pai, que é dado a Ti. Recebe, Pai, o nosso louvor. Recebe, Senhor, o coração que nós vamos entregar agora, o coração adorador. A cada um que se colocou na Tua casa, Pai, que o Senhor possa receber a alegria deste louvor. Senhor, obrigado pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Agora para os palmas. The city
te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas, isso me leva, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, realizando a tua face. É tudo o que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu te direi, Senhor, se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
as tribulações são tão fortes que nós chegamos a nos questionar assim, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena realmente estar na tua presença? Será que vale a pena eu sacrificar a minha vida para estar na tua casa? Será que vale a pena eu largar esse mundo para estar na tua presença? Será, Senhor, que isso vale a pena? Será que isso é do Senhor? Será que tudo isso é verdade? Mas o Senhor disse hoje para você vai crer em um Deus sem rosto. Crer em um Deus que você não enxerga. Crer em um único Deus que criou os céus e a terra. Vale a pena servir esse Deus, porque no grande dia você vai estar frente a frente. Todos nós vamos estar frente a frente com Ele. E cada um de nós, a Bíblia diz que vai prestar conta de si a Deus. Você não vai prestar conta do que o seu irmão falou, do que o seu irmão fez, mas você vai prestar conta do que você falou e do que você fez. E Ele vai olhar para você e Ele vai falar: olha, porque o que nos espera é a verdadeira paz, a Canaã celestial. É isso que nos espera, a salvação eterna. E por isso vale a pena servir a esse Deus. Então somente creia, porque um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. E você vai ter o seu galardão que você fez isso em vida aqui na terra. Então adore o Senhor com suas palmas e louve a Ele, porque não há outro Deus. Aleluia! Amém, igreja? Irmãos, desde o começo da abertura do culto, o irmão Mike deu aquela palavra para a gente se alegrar na casa do Senhor, até a escolha dos louvores e a ministração da pastora agora, estava lá no Carnaíba, tem tudo a ver com o que eu vou ministrar nessa noite. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Então eu estou muito feliz por isso. Eu quero que vocês se aceitem agora em nome de Jesus. Eu só vou dar aqui um recadinho. A gente lê a palavra. Primeiro aos coralistas, quem participa do coral, amanhã nós teremos o nosso último ensaio. O último ensaio? Vai depender de nós. Nós teremos um ensaio às 20 horas, correto? Ensaio geral. Nós tivemos um ensaio geral essa semana, na segunda-feira. Foi muito legal, foi uma bênção. E para a gente que é o primeiro trabalho, né? Eu acredito que foi bom. E agora na sexta-feira nós teremos mais um ensaio para a glória de Deus. Se prepare, né? Se consagre no nome de Jesus. Então esse é o meu recado. Outro recado que eu tenho que dar para vocês é que tenham um coração tranquilo, em paz, porque tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, irmãos. Até o que não dá certo, está dando certo. O crente é assim. Irmãos, na terça-feira nós tivemos um culto do Tatuapé. Foi marcante. Deus me deu uma palavra ali, irmãos, que eu vou falar para você. E Deus me usou de uma maneira ali. Quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem de uma família que estava lá com a filha. E a filhinha deve ter uns 6, 7 anos. Ela falou assim para a mãe: eu queria continuar ouvindo a palavra que eu preguei sobre José. E ela queria continuar aprendendo sobre José. Nós já temos lá um grupo de adolescentes da igreja da Tapé. Já tem jovens, já tem crianças. E Deus está fazendo uma obra lá, irmãos. Tem os maduros, as maduras. E está uma bênção. Está crescendo.
vida. Hoje vai ter aula no Centro Infantil? A Joyce vai dar aula? Muito bom. Pode ser na igreja. Amém. Não é um testemunho, mas para mim é um testemunho. Eu vim aqui na frente para agradecer ao Senhor Jesus, né? As irmãs também que mandaram de quarta-feira comigo, pastora. Então eu estou aqui pelos meus filhos, né? Pela Carol, pelos Mateus. Agradecer o semestre, uma bênção para eles. O Mateus entrou esse semestre na faculdade da feira, foi muito difícil para ele. Foi assim, muito tribulado, né? Nós sempre dando vitória para ele, passou de semestre. A Carol também passou de semestre da faculdade do inglês, né? Então eu estou muito grata a Deus, muito feliz. Então eu agradeço muito ao Senhor Jesus pelas lições, pela vida de vocês todos, amém? Amém. As crianças até 7 anos, 11 anos, boa sorte. As crianças até 11 anos podem ir lá acompanhar a Joyce em nome de Jesus. Irmãos, a pastora falou que vale a pena servir a Deus. O irmão Maicon aqui o culto falando que nós precisamos entrar na casa do Senhor e estar alegres. O outro louvor, o primeiro que nós louvamos, fala também sobre buscarmos a Deus. E quando eu cheguei aqui, o Senhor me deu uma palavra. Eu quero que você entenda o seguinte. Abra o Bíblia em Lucas capítulo 10. Nós vamos passear a Bíblia para você entender. Você que está desanimadinho na obra, que está assistindo pela internet, você que já fez a obra de Deus e que não está fazendo mais, você que às vezes tem dúvida, olha só que interessante esse negócio aqui no universo. Por isso que eu amo Jesus demais. Então hoje eu vou te mostrar como é que funciona. Como é que é esse negócio aí? Presta atenção. Eu vou ler primeiro o Lucas 10, nós vamos para o Lucas 9 e depois nós vamos lá para frente. Diz assim, Lucas capítulo 10, a partir do verso 1. Solta a vez. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saúdeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizer primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrares, e vos receberem, comendo o que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizeis: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrares e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. Então presta atenção no cenário. Jesus ele ia na frente. Aliás, ele ia na cidade, mas ele mandava de 2 em 2. E ele falou: olha, porque a seara é grande, ou seja, a obra é grande, mas os obreiros para fazer a obra são poucos.
como quem vai receber a palavra de Deus. São muitos que precisam. O que nós devemos nos preocupar? Ter unção de Deus, porque Deus manda aqueles para receber. Agora, obreiro, são poucos. Jesus ensinou. Então ele falou o seguinte: presta atenção, eu vou pregar isso aí. Você chega, toda casa que você chegar, você fala assim: que a paz de Deus seja convosco, que a paz do Senhor seja convosco. Se a pessoa não receber a paz, presta atenção, a paz volta para você. Você não tem que brigar com a pessoa. Você entrega a paz. Se ela falar, eu não era crente, eu não quero saber de paz, obrigado, volta para mim. Você não precisa brigar. E aí ele fala assim, ó: em qualquer cidade que você entrar, você toma do que entregarem para você. Não fica preocupado. Tem gente que fica preocupada essa comida que anda numa tumba, não sei o que. Não, manda pro preto. Porque Deus vai abençoar. Se você é um obreiro, está abençoado, meu filho. Essa comida é isso. Irmão, ora, consagra. Bênção. Presta atenção, a palavra do Senhor. Isso aqui é só a introdução da palavra. Deus ainda fala que quem recebe a paz é filho dele, é filho de paz. Aí ele fala assim: curai os enfermos que nela houver, e dizeis que é chegado a voz do reino de Deus. Porém, em qualquer cidade que entrares, qualquer cidade, qualquer casa, qualquer lugar que você entrar, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. Quando você vai em algum lugar e a pessoa não quer saber de Deus, e você está pregando a palavra de Deus, naquela época não tinha asfalto, não tinha, era tudo na base do pó, era terrão. Até o pó da casa do alimento você sacode, deixa lá e vai embora. Jesus não quer nem o pó daquela casa. Quem não quer Jesus, Jesus não faz questão nem do pó. Ele veio para salvar. Mas para quem não quer ele não quer nem o pó. Então, para essa introdução da palavra, eu quero que você vá comigo no Lucas 9, para você entender o contexto. Eu vou ler a partir do versículo 9, versículo 57. Depois nós vamos lá para frente. E é 9,57. 9,57. Aqui é quando a pessoa chega na igreja e ela fala assim: eu vou fazer a obra, sou obreiro. Aí Jesus olha e ele fala sobre ele. Jesus encontrou um Senhor no caminho que falou para ele assim: eu vou te seguir. Muitos falam isso: eu vou te seguir, Senhor. Seguir. Eu sou uma bênção. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele falou: eu vou seguir onde eu for. Aí Jesus deu o roteiro. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixai aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Ou seja, você quer fazer a obra de Deus, mas você está preocupado com um monte de coisa lá atrás. Você não consegue. O arado tem que ser segurado com as duas mãos. Senão você não faz o trabalho direito. Tem gente que quer fazer a obra de qualquer maneira. Jesus esse dispensa. Uma obra séria não dispensa. Porque a obra de Deus tem que ser feita de maneira firme. Agora, siga comigo. João. João 6. Nós vamos ler do 60 até o 71. Jesus está falando aqui sobre murmuradores, pessoas que murmuram demais. João 6, a partir do verso 60, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Está escandalizadinho? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se eu por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Se tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Irmãos, presta atenção, vamos contextualizar agora. Esses homens andavam com Jesus, eles viam Jesus fazer milagres, eles viam o poder de Deus cada minuto, cada segundo. Por onde Jesus andava, ele curava. Nessa parte da palavra, Jesus já curava enfermos, já tirava demônios. Jesus, ele fazia coisas maravilhosas. Jesus operava sinais e maravilhas. Jesus opera ainda, continua operando, mas eu estou dizendo naquele contexto, milagres. Jesus abençoava o povo. Jesus pegava aquele que era um cobrador de impostos, colocava ele como apóstolo.
dura é esta palavra. Isso aqui não é um clube, irmão. Igreja não é clube. Igreja é lugar de adoração, é lugar de buscar a presença de Deus, é lugar de pedir perdão para Deus. Tem que se ensinar os altares isso aqui, irmão. É assim que funciona. Você está orando? Você está buscando a Deus? Está na presença de Deus? Glória a Deus. Deus faz discernimento. Porque tem uma coisa, meu irmão. Nem todo mundo que te cumprimenta é que te ama mais. Nem todo mundo que curte as tuas fotinhas lá no Facebook é que te ama mais. E Satanás ele vai entrando na cabeça e vai destruindo. Mas Jesus, ele foi objetivo. Eu estou falando da situação atual do mundo. Também não estou falando com relação à igreja, eu estou falando de maneira geral. E esses problemas acontecem em várias igrejas, em vários lugares, várias situações da sociedade, na empresa. Você vai para uma empresa, está trabalhando na empresa, o cara não olha para você. Não, faça o seu trabalho, receba o seu salário, seja abençoado. São coisas pequenas que destroem. Não são coisas grandes. Então o que Jesus falou? Primeiro, é muito difícil você ter um obreiro na igreja, um obreiro bom. Porque grande é a seara e poucos são os obreiros. E como é que se destrói o obreiro? Como é que o Satanás destrói o obreiro? Como é que ele destruiu Judas? Primeiro, Judas, ele tinha uma integridade falha. Ele tinha um problema com o dinheiro. Ele cuidava, ele era o tesoureiro de Jesus. Cuidava do dinheiro. E aí, Satanás entrou no coração dele. Judas não se puxou, não foram lá, colocaram a mão na cabeça dele, expulsaram, não. Só que o diabo estava nele. E sabe qual foi a maneira dele entregar Jesus? Ele deu um beijo em Jesus. Tem muita gente te beijando que não te ama. Só que você está achando que ama. A maneira que Judas combinou com os guardas para entregar Jesus foi dando um beijinho. Pedro, não, Pedro amava Jesus, mas Pedro era grosso, era bravo. Provavelmente Pedro, quando você estava na reunião, nem falava nada com ninguém. Pedrão, quando Jesus foi lá na Monte das Oliveiras, que foi entregar Jesus, chegou o guarda, Malco, chama Malco. Aí ele falou assim: eu vou pegar Jesus. Pedro pegou a espada e cortou ele do Malco. Ó, amor, cheio de amor, Pedro, né? Os maiores apóstolos da Bíblia, da igreja. Pegou e cortou ele. Aí Jesus foi lá e colou a orelha dele de volta. Enquanto o outro demonstrava muito amor, mas era um falso, mentiroso. Palavra de Deus, irmão. Então olha só, presta atenção. Irmãos, tem que entender o seguinte: quem faz a obra? Quem faz a obra não pode ter inimigo. Se alguém quer me procurar, pastor, fulano de tal, não está falando, não me cumprimentou, fala, vai se converter, vai orar. Isso aqui não é clube. Quem quer falar isso comigo, quem toma paulada? Ora por ele, ore por ela. Se você quer que ele venha te falar com você. Usado por Satanás para trazer fermentação. Isso é discernimento de espírito. Fez algo mal para você? Não. Te machucou? Não. Eu só não me cumprimento. Por que isso? Olha só. E agora, versículo 57 de Lucas 9.
Ele estava indo. Um homem disse assim para ele: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que vá. Jesus provava, ele prova, eu você ainda hoje. Quantos irmãos chegam na igreja e falam assim: eu faço isso, faço aquilo, eu prego, eu falo, aconteço. Um dia chegou um jovem aqui, eu nunca vi um jovem na minha frente. Ele falou assim para mim: Pastor Nelson, como é que eu faço para tocar aquela bateria ali? Eu falei: é fácil. É mesmo? É fácil. Primeiro você larga a cocaína, aí você para de roubar, aí você vem para cá. Foi a revelação de Deus. E ele falou: é verdade. Ninguém mexe com o nome de Deus, com a palavra de Deus. Quando você sabe que você é de Deus, você é de Deus. Ninguém tem que colocar barulho na minha cabeça. E ninguém vai colocar barulho na cabeça de Jesus. Por quê? Presta atenção. Senhor, se seguir-te-ei por onde quer que fores. Aí Jesus falou para ele assim: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você vai me seguir? Eu não tenho nada, eu não vou te dar nada. Ou seja, não vem reclamar de povo, murmurar, falar que você quer isso, você quer aquilo, que aqui não vai ter nada. Eu não tenho, você também não vai ter. O cara já está sabendo, vou fazer obra sabendo. Aí o outro falou assim, versículo 59, e disse ao outro: estourou. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Olha só, deixa eu enterrar meu papai. Deixa eu enterrar meu pai. Olha só, irmãos, o que ele pediu para Jesus. Jesus observou: deixai os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. A responsabilidade do obreiro, irmãos, anunciar o reino de Deus. Eu tive um sobrinho que era um filho meu. Eu criava ele como um filho. 2007. Esse meu sobrinho sofreu um acidente e ele faleceu. Ele era caminhoneiro. Eu queria ir lá, era do interior, bem longe, mas eu não tinha condição de ir, não tinha dinheiro para ir. E Deus me deu essa palavra aqui. Eu chorei muito, não é fácil. Eu não fui, irmãos, eu não consegui ir. Deus não deixou eu ir até lá. Na mesma noite, eu estava pregando o evangelho aqui no Jaú. Na mesma noite. Mas não é fácil. Não estou falando que foi fácil. Eu estou falando que essa palavra eu já vivi. Porque eu queria largar tudo e ir para lá. A Birigui. Eu não pude ir. Aí o outro chegou e falou: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que significa isso? Você que quer fazer a obra de Deus, que já faz a obra de Deus, ou que já fez a obra de Deus, está afastado? Provavelmente você está afastado por algum motivo. O principal motivo, normalmente, que afasta as pessoas da obra de Deus são coisas pequenas, bobeiras, besteiras. Porque você para olhar para trás. O que é esse olhar para trás? Você para fazer coisas que tiram do teu coração a vontade de servir a Deus. Você começa a ver o defeito do outro. Você começa a tirar os olhos do arado. Você começa a tirar os olhos da obra de Deus.
eu perco a visão. Eu perco a visão do que Deus tem para mim, olhar lá na frente. E é essa a especialidade de Satanás: tirar a nossa visão da obra de Deus e da vontade de Deus. E aí você é destruído. E Satanás vence na tua vida, porque ele conseguiu o que ele queria: te tirar da presença de Deus, te tirar da vontade de Deus. Esse é o grande barato dele. Ó, tirei mais um lado da vontade de Deus. Eu estou falando isso em todos os níveis: pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, missionários, todo tipo de nível, levita na casa do Senhor, todo. Satanás, ele faz a gente tirar os olhos da obra de Deus, para a gente ser envergonhado. Ele fala: não vai não, aquele lá já era. Fica com essa palavra assim: ó. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Presta atenção nisso. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás, você entende? Você é inteligente. São várias coisas. Várias situações. Várias. É quando você larga a vontade de Deus para fazer a tua vontade. Porque a minha vontade tem que imperar. Porque não a vontade de Deus. Se aquele irmão tiver, eu não vou. O problema é teu, filho. Ele vai estar lá. Ah, se aquele irmão for, eu não vou. O problema é teu. Ah, eu não vou na igreja. Não vai, mas fica lá fora. Irmãos, Deus não precisa de ninguém. Nem da minha pessoa e nem da tua pessoa. Ele nos usa por misericórdia. Se você falar não vou fazer, Deus fala assim: vou mandar um outro melhor. O problema é teu. Vai no canto. Muito bem. Não vou mais na igreja cantar. Porque, sabe como é que é? O grupo, a harmonia não está de acordo com a minha vontade, com o meu nível de cantoria. Então, desculpa, viu? Mas pastor, eu não vou mais participar do grupo de louvor. Aí você vai falar: não, pelo amor de Deus, não sai não. Você vai falar assim: irmão, aqui está a escadinha, por favor. E ali a portinha para a saída da igreja. Porque aqui não é feita a vontade de homens, aqui é feita a vontade de Deus. É simples assim, irmão. E aí, você vai estar sentado aqui, o pastor está aqui. Eu vivi isso muitas vezes esse ano. Daqui a pouco chega uma família abençoada. Aí Deus fala: olha, eu te mandei um presente. Muito obrigado, Jesus. Aleluia! Irmãos, a obra, a casa é de Deus. A gestão, a administração, aqui está a responsabilidade do anjo da igreja, do pastor Nelson. E eu sei o que a Bíblia diz. E eu tento viver o que a Bíblia nos ensina. E eu estou tentando passar para a igreja o que a Bíblia nos mostra para a gente ser abençoado. Mas eu não aceito. O problema é teu. Se você não aceita, você entra no grupo dos murmuradores, que Deus abomina. Se você não aceita, você entra no grupo daqueles que Deus não quer nem um pouco da terra. Daqueles que não têm nem a paz. Porque quando você está na presença de Deus, a primeira coisa que tem que receber é a paz. E eu vejo isso, irmão, muitos irmãos que chegaram na igreja, hoje eu vejo
entendendo isso? Então, eu já vou para uma parte aqui. Tem uma coisa que, desde o começo da igreja, alguns irmãos aqui, que são novos na igreja, desde quando abriu essa igreja, o primeiro culto na igreja, eu falei assim, acho que naquela época já tinha, né? Não sei se tinha esse negócio do Facebook, mas eu falo assim, se alguém fizer uma festa na igreja e não me convidar, irmão, não se preocupe, porque eu não estou preocupado com isso. Você pode pôr foto no Facebook, aquela coisa que você pode fazer o que você quiser, eu não tenho nem aí. Você não é obrigado a me convidar para nada. Se você for viajar com um grupo da igreja e não me chamar, irmãos, fique em paz, eu não estou preocupado com isso. Eu sou curado. Você pode pôr foto, você pode falar que foi uma bênção, você pode rasgar o verbo. Eu não estou nem aí. Por isso que eu não aceito e não admito na igreja a pessoa fala, a Glaucia fez uma festa, ela não me chamou. Glaucia, no aniversário dela, eu falei o Gustavo. Acho que ela falou aí, pastor, vai lá. Eu vi a foto, curti a foto, falei, Glaucia, uma bênção. Não quero mais que ela seja feliz. Foi surpresa. Você tem que ter esse sentimento, deixa que eu ensino para você. Agora não, foi lá, me chamou. Foi na festa lá, não me chamou. Irmão, ninguém é obrigado a chamar ninguém. Você não é amarrado com ninguém. É isso que eu estou ensinando, eu quero explicar para a igreja. Você não é amarrado com ninguém, você é amarrado. Você é abençoado por Jesus. Aleluia. Quer me convidar? Eu não quero, não. Eu outra pessoa. Glória a Deus. Está entendendo? Isso, irmão, é ser curado. Isso. Se você ficar falando, é você olhar para trás, você larga meu barato. E você tira os olhos do Salvador da tua vida para ficar olhando coisinha daqui, coisinha dali. E aí você perde a bênção. E aí nessa história toda, teve uns caras que falaram assim, pois é, então nós vamos largar o Senhor. Acho que eles pensaram, Jesus vai implorar. Jesus vai implorar para a gente ficar com ele. Nós vamos acabar com ele. Porque o discurso de Jesus era tudo. É o que eu estou falando aqui, irmão. O discurso de Jesus é o que eu estou falando. Estou repetindo o que ele falou e o que ele fala. Eu não estou passando a mão, alisando ninguém. Porque Jesus não alisava ninguém, irmão. Sabe que tem muitas igrejas com doentes? Porque o pastor fica alisando. Ai, sabe, irmão? Não, irmão, Jesus não tem essa brincadeira, não. Você quer ver milagre? Você quer ver bênção na tua vida? Vive uma vida de santidade com ele. Aleluia. Peça perdão para ele. Busca a presença dele. Não tem conversa, irmão. Aí falaram assim, ó. João 6. Partido 68. 60, desculpa. Jesus falou assim, quem come a minha carne, antes, tá? Pode deixar no 68. Jesus falou assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí eles ficaram se olhando. Quem participa do meu sangue, você não participa da Santa Ceia? É o sangue e a carne de Jesus. O pão representando a carne e o suco de uva representando o sangue. Lá o que fala da água do batismo. Aí eles olharam assim e falaram, peraí, olha só, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, irmãos, dos
discípulos. Vou repetir. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram. Imagina a reunião de obreiros, Jesus lá. Os obreiros de Jesus falaram o seguinte: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Ou seja, tudo isso que o pastor Nelson falou isso agora há pouco, escandalizou você? Isso vos escandaliza? Jesus perguntou para os discípulos. Os discípulos de Jesus que andavam com ele, vocês estão escandalizados? Eu só falei o que Jesus falou. Está escandalizado? Ok. Que seria, pois, se visteis subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? Jesus falou assim: você tem noção do que eu trago? Estava no céu e meu pai voltou para cá. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ou seja, Jesus falou assim: da tua carne eu não quero nada. Quais são as obras da carne? É isso, tudo isso que eu falei anteriormente. Não me cumprimenta, isso, aí fez uma festa que não me chamou, aí foi viajar, não falou nada. Aí são todas obras da carne. De espiritual isso não tem nada. Jesus está falando assim: da carne não se aproveita nada, de nenhum de nós. O Espírito é o que vivifica. Ou seja, quando você está espiritualmente ligado com Deus, por que o diabo quer fazer você ficar fora da obra de Deus? Porque quando você está fora da obra de Deus, a carne floresce. Quando você está na presença de Deus, a tua carne abaixa e o teu espírito levanta. É simples. É simples. Fica fora da obra de Deus e sai no trânsito por aí. Você vai entrar na loucura de todo mundo, porque você é carne, e todo mundo é carne. Fica na presença de Deus, vai para o trânsito. Você é paz, porque o Espírito vivifica. Compreendeu? Na empresa, o chefe vem bravo, você está na carne, você vai brigar com o chefe, você está no Espírito. Você vai ter discernimento, você vai orar, Deus vai dar sabedoria e Deus vai cuidar de você. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Olha o que Deus está falando. A carne para nada aproveita. Nada. Então você tem que analisar. Quando você for falar, quando você for agir, é obra da carne ou é obra do Espírito? Você sabe. Mas há alguns de vós que não creem. Aí Jesus falou para os discípulos: como na própria igreja tem muitas pessoas que participam da igreja, mas não creem. Ela não crê, ela participa, mas não crê. Ela vai continuando, participando. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você só vai conseguir fé quando você continuar ouvindo. Mas você não crê ainda. Exemplo: tem pessoas que frequentam a igreja há bastante tempo, mas ainda não é convertido verdadeiramente. Mas ele está na igreja, continua frequentando a igreja. Ok, chega um dia na tua vida que você mesmo vai entender: hoje eu sou convertido. Demora um tempo. O tempo de conversão é demorado, não é rápido. Você começa a aprender da palavra de Deus, começa a entender. Primeiro Deus vai te limpar, purificar a tua carne, se você deixar. Por isso que eu estou falando tudo isso. Você se desliga da carne, o Espírito vem na tua vida,
E aí você começa a entender o que é ser verdadeiramente um cristão, o que é ser verdadeiramente um servo obreiro de Deus. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Jesus sabia daqueles lá quem cria e quem era traidor. Ele dizia: agora, irmãos, agora é o grande milagre. Por isso eu vos disse, presta atenção nessa palavra: ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Presta atenção: ninguém vem para Jesus se o Pai não enviar. Ninguém. Você pode ir. Eu pregava na empresa que eu trabalhava. Hoje eu vejo aqui, para minha alegria, né? A Vanessa, vejo o esposo dela, vejo a Joyce, o esposo da Joyce. Talvez algumas meninas que levam essas mulheres foram para outra igreja e muitas ouviram e não quiseram saber. Talvez ela tenha outra oportunidade para outras pessoas. Talvez você falou de Jesus para muitas pessoas e algumas pessoas não quiseram aceitar. Agora, se o Pai não conceder, não adianta. Porque é o Pai que libera a vida para Jesus. Vou ler novamente. Dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a Jesus, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele, ou seja, abandonaram Jesus. Então disse Jesus aos 12, os 12 discípulos que andavam diretamente próximo dele: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Simão Pedro era o mais quente da turma, era o mais: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Nós estamos chegando numa época, a nossa igreja, o Evangelho, que o Senhor vai queimar as nossas obras, o Senhor vai queimar o joio e separar o joio do trigo. Sabe qual a diferença do joio e do trigo? Os especialistas dizem que não tem diferença nenhuma. Só quem entende muito da agricultura lá do joio e do trigo, para saber aquilo ali é joio. O joio queima para fora, o trigo aproveita para fazer a farinha. Você só vai conseguir ter esse discernimento de Jesus, o discernimento espiritual, quando você falar: eu vou segurar o arado e eu vou caminhar com esse arado. Fique de pé, seu Deus. Eu vou convidar o pessoal que quer caminhar com o arado. Quando Jesus fala
Deus abençoa a cura e esquece de Deus. Eu quero que nessa noite você tenha uma unção sobre os teus olhos, para que você entenda onde foi que você caiu, porque Deus pode te levantar de novo. Eu quero que você entenda em nome de Jesus que Deus não tem prazer nenhum na nossa derrota, Deus não tem prazer nenhum na separação, Deus não tem prazer nenhum na divisão, Deus não tem prazer nenhum na rebelião, Deus não tem prazer nenhum na murmuração. Deus não tem prazer nenhum na traição. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus ele tinha os irmãos dele, de carne. Nenhum deles acreditava em Jesus. Nenhum irmão de Jesus acreditava nele. Sabe por quê? Inveja. A palavra do Senhor diz em João 7,5: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles odiavam Jesus. Talvez nessa noite o Senhor vai fazer uma obra grande na tua vida. Talvez seja uma noite que você se reconciliar com Deus. Talvez seja uma noite que você pedir perdão a Deus, pedir perdão e falar: Senhor, eu vou caminhar, Deus. Eu vou caminhar. Vou caminhar em direção a Canaã. Oh Deus, eu vou caminhar. Perdoa, Senhor. Jesus, perdoa, Senhor. Se Jesus tem um plano de fazer essa igreja, esse ministério crescer, como Ele tem, Ele vai separar o joio do trigo. Essa palavra é uma palavra profética para você entender que Ele vai fazer a obra dele. Ele pode mandar gente, Ele pode tirar gente, e Ele não está preocupado com isso. Se a obra é uma obra para curar, para libertar os cativos, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu a curar, a pregar, a levar a palavra de Deus. Ninguém é obstáculo para Jesus. O que significa isso? Deus falou comigo nas orações. Irmãos, vai pegar fogo esse lugar. Se você achava que estava pegando fogo, você vai ver o que é fogo. Você vai ver o que é fogo esse ano de 2017. Quem não tem estrutura para aguentar esse fogo, não vai ficar debaixo desse fogo. Jesus tem pressa. Jesus tem pressa. Faço tudo, mas melhor.
inimigo está querendo roubar tudo dela. Só que nessa casa aqui não. Te repreendo, ladrão das almas. Xará-tô-tô-tô-maná. Perca a tua força. Perca a tua força. Perca a tua força agora! Agora! Eu tenho em nome de Jesus! Sai!
Irmãos, eu vou ministrar uma oferta para a gente encerrar o culto. Se você tem hoje um dízimo, uma oferta para dar na casa do Senhor, para entregar, a palavra do Senhor diz, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o seguinte, eu vou ler aqui para você. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a abastança. Eu quero que, seja muito rápido, você que pode nos ajudar. Nós estamos chegando no dia de pagar o aluguel, vai ser 2 dias depois da comemoração do Natal. Nos ajude. Irmãos, me perguntaram, pastor, tem que dar o dízimo do 13º também? Tem que dar dízimo do 13º, 14º, 11º, tudo Deus está fazendo para você. Então, tudo que você recebe, você deve retornar ao Senhor. Tudo. De repente você faz um negócio que você não esperava, dizime, oferte, é para a glória de Deus. Então, só para você entender isso. Porque a casa do Senhor continua. Janeiro vai ter aluguel, fevereiro vai ter. Nós vamos encerrar o último mês, em 2016. Já completamos 1 ano e alguns meses, 3 meses, 4 meses aqui no salão aqui embaixo, o prédio todo. E glória a Deus, porque Deus nos concedeu a vitória. Nós sempre pagamos em dia, nunca atrasamos, não fazemos nada com o dinheiro da igreja que não seja para a obra de Deus. Temos ajudado pessoas, tem sido uma grande bênção a obra do Senhor aqui nesse lugar. Temos um programa social, queremos voltar com a Marmitex. Nós não voltamos ainda porque o pastor está pagando aquela placa da igreja, estou pagando, ainda faltam algumas parcelas. Então, por quê? Não tem como a igreja fazer tudo. Gostaria de fazer, mas não tem recurso para isso. Para fazer Marmitex, porque é toda a igreja que paga, não é o irmão que vai lá e paga. No sentido de, não vou ofertar, mas eu vou dizer, não, é a igreja que vai lá e arca com tudo. Né? Esses dias aí, as coisas estão abrindo para a igreja, abrindo para os céus, para os irmãos da igreja. Deus está fazendo algo, eu recebi muito testemunho. Então creio para a glória de Deus. Amém? Então você que vai trazer, levante o seu lugar, traga com alegria no nome de Jesus. Você que está na internet, está acompanhando esse culto, está indo na conta da igreja, no Ministério Profético do Semiárido, Banco Itaú, agência 0020, conta corrente 27, 689, dígito 5. Tem um CNPJ da igreja constituída legalmente, tem contador, de gente para pagar. Então, fique em paz, porque o recurso vai ser usado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero avisar os irmãos da internet, que a gente já vai se despedir aqui, vamos orar. Não esqueça, domingo que vem nós vamos ter aqui um coral abençoado. Coral abençoado. Né? Teremos aqui uns solistas aqui, irmãos, especiais. Tem um solista aí que toca bateria, sola, pastor, é uma bênção, é uma função. O nosso maestro também é uma bênção, poderoso na bênção, e vai ser uma bênção. Domingo que vem, não perca, 19 horas, os anjos do Senhor, amém? Vamos orar pelas ofertas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por cada ofertante que existe na tua casa. Abençoa, multiplica, traz graça, traz vitória para cada um deles. Abençoa grandemente, Jesus. Nos ajude, meu Pai, como o Senhor tem nos ajudado. Mais um mês, Senhor, quitarmos esse aluguel, passarmos, Pai, esse ano abençoado, debaixo da tua presença, da tua unção. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Aplauda nosso Pai. Irmãs, se você está na internet também, se não ouvir, as irmãs vão ficar me dar o dinheiro do lenço. A Nana acabou de voltar de Dubai com os lenços. Foi lá em Dubai, foi pouco? Então, assim, são 10 reais. Tem que pagar o dinheiro para o pastor Renato. O pastor Renato está lá atrás. Se você não acertou o teu lenço, como é que é? Ela vai comprar amanhã, é vou rápido. Vai, volta. Então, quem não conhece o pastor Nelson é assim, não. Uma alegria, né, irmãos? Irmão Mike abriu o culto, vamos ficar alegre. Então, se você não entregou os seus 10 reais para a Nana,